É uma alegria participarmos juntos desses momentos de estudo sobre o livro de Salmos. Você é bem-vindo. O que é uma pessoa sábia? Na perspectiva bíblica, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A pessoa sábia é aquela que conhece a Deus, crê nele, é guiada pelo Espírito Santo e a sua vida é guiada nos caminhos do Senhor, com discernimento prático, moral e espiritual, nos preceitos de Cristo. Na semana passada, nós vimos que quando a pessoa se converte, ela entra num novo relacionamento com Cristo. O perdão de Deus transforma o seu coração, a sua mente. E assim ela passa a viver pela fé, em comunhão com o Senhor. O justo anda nos caminhos de Deus. Ele guarda a sua lei, não como uma observação legalista, mas porque isso é o resultado de um estreito relacionamento de amor e de fé. E agora se produzem em sua vida frutos, bênçãos espirituais. Não que a vida do justo seja isenta de tentações. Pelo contrário, devido à natureza do pecado, muitas vezes o justo é submetido a provas, a tentações e às vezes até cai. Deus muitas vezes permite tempos de provação para os seus filhos, para que a sua verdade, a sua palavra, a sua fidelidade sejam plenamente reveladas. Quando o justo segue as instruções divinas, a sua confiança no Senhor é fortalecida. Ele vence as tentações e ele se torna cada dia mais sábio. Porque a sabedoria para uma vida justa é adquirida através da dinâmica da vida com Deus. Numa vida de tentações, desafios, provas e vitórias. Assim, o Filho de Deus vai crescendo, vai se tornando cada vez mais sábio. O primeiro salmo que estudamos essa semana foi o Salmo 119. Ele descreve como é a vida diária de fé do justo, como ele anda no caminho da justiça de Deus. E é interessante, nesse salmo, andar na sua presença e andar na lei do Senhor são duas coisas que ocorrem simultaneamente. Ao mesmo tempo que a pessoa anda na lei do Senhor, ele se envolve plenamente com Deus, buscando de todo o seu coração. A vida do justo é isenta de amor ao pecado. Ele ama a Deus, ao Senhor. A sua vida está na direção do Senhor, nas mãos do Senhor. E assim o salmista diz: guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Para o salmista, o pecado é uma atitude contra Deus. Assim, nos Salmos, buscar ao Senhor de todo o coração significa guardar os seus mandamentos. São duas atitudes inseparáveis. Guardar os mandamentos nos Salmos não tem nada a ver com atitudes legalistas. Não envolve apenas atitudes exteriores. Envolve todo o ser sob a direção do Espírito Santo. Amar ao Senhor, viver para o Senhor, guardar os seus mandamentos, é uma maneira de ver, de viver, de abordar a vida. Porque os mandamentos são uma revelação da vontade divina e instruem como ser sábio, como viver uma vida de liberdade e de paz em comunhão com Deus. Por isso o salmista se deleita na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, porque ele se mantém assim fiel ao Senhor, numa vida de fé, de amor, de dedicação, de completa entrega. Quando nós estudamos os Salmos 90, 102 e 103, nós percebemos que eles destacam a brevidade da vida humana. Nós somos como que uma relva que nasce, cresce e à tarde murcha. Nossos anos são poucos comparados com a eternidade.
Nós dependemos totalmente do Senhor, da sua graça, da sua misericórdia, porque o Senhor é o refúgio do seu povo. A sabedoria que nós necessitamos, na verdade, segundo esses salmos, é aprendermos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Viver com sabedoria aqui significa viver com consciência de que a vida nesse mundo é uma vida transitória. Que o problema não é porque fomos criados como filhos de Deus, mas porque o pecado transtornou a nossa vida e transtornou esse mundo. E por isso nós precisamos de Jesus, da sua graça salvadora e da restauração da vida eterna em nossa vida. Os Salmos 81, 95 e 105 lembram, por exemplo, a experiência do povo de Israel no deserto do Sinai, lá em Meribá, quando eles desafiaram a fidelidade e o poder de Deus, em prover as suas necessidades, em cuidar deles. Naquele momento, Deus também testou a fé de Israel. Por sua desobediência, por sua falta de confiança no Senhor, eles não passaram pela prova. Israel falhou no teste divino. No Salmo 105, nós vemos que Deus provou também, por exemplo, a José, quanto à sua fé, à sua fidelidade, à sua confiança nele. Deus queria ver em José o desenvolvimento da sua fé, quanto ao futuro, quanto às provisões de Deus, às promessas do Senhor para a sua vida. O objetivo do teste de José, na verdade, era remover qualquer dúvida quanto às promessas de Deus, fortalecer a sua confiança nas orientações do Senhor. Aliás, a lição dessa semana destaca que o objetivo da disciplina divina sempre é nos fortalecer, nos orientar, nos preparar como filhos seus para o cumprimento das suas promessas, para que nós tenhamos o nosso coração preparado para as ações de Deus. Quando nós rejeitamos a disciplina do Senhor, isso resulta em endurecimento da nossa consciência e do nosso coração. Quando nós vamos ao primeiro salmo do livro de Salmos e ao Salmo 141, nós percebemos que eles descrevem como muitas vezes os filhos de Deus são provados através das tentações. Esses salmos nos mostram o caráter progressivo e sedutor da tentação. Primeiro, na tentação, nosso coração se inclina para o mal quando cedemos à tentação. Somos levados à prática de más ações, ações que tendem a se repetir. Passamos a aceitar essas más ações e a tê-las como normais e desejáveis em nossa vida. As tentações, elas vêm, primeiro, para tentar impedir os filhos de Deus de andarem no caminho do Senhor. Em segundo lugar, elas nos levam a passarmos a andar com os ímpios, permanecendo com eles. E em terceiro lugar, para que nos assentemos com ele, vivenciemos as suas práticas e abandonemos totalmente o caminho do Senhor. Por isso é que o Salmo 141, na verdade, é uma oração. Uma oração pedindo a proteção de Deus contra as tentações. Tentações externas e tentações internas. Porque o salmista percebia que, além de ser ameaçado pelas provas externas, os esquemas que os ímpios faziam para enredá-lo com tentações, ele percebia que havia nele alguns pontos fracos. Principalmente, o autocontrole no falar. Por isso, ele pede na sua oração: vigia, Senhor, a porta dos meus lábios. Em segundo lugar, o salmista percebia que ele possuía algumas inclinações, tendências, em seu próprio coração. E a mente é o lugar onde ocorrem as verdadeiras batalhas espirituais da nossa vida. Assim o salmista pedia a proteção e o poder de Deus, não apenas para os problemas externos, mas para o controle das suas próprias tendências, das tentações ocasionadas por sua própria natureza pecaminosa. Quando nós nos volvemos para o Salmo 1, Salmo 112, Salmo 128, nós percebemos que eles retratam algumas bênçãos prometidas para aqueles que reverenciam ao Senhor.
Eles são como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo produz os seus frutos e cuja folhagem não murcha. Quando o justo permanece na presença do Senhor, estando perto dele, vivendo um relacionamento de amor e comunhão com Deus, isso produz paz, bênçãos para a sua vida, preparando-o para a vida eterna. O Salmo 128 descreve, inclusive, as bênçãos que adviriam ao povo de Israel quando da vinda do Messias. E no Novo Testamento, nós encontramos como essas bênçãos ocorrerão, o cumprimento dessa esperança, quando do segundo advento de Cristo e quando ele recriar todas as coisas na nova terra. Enfim, nessa semana nós aprendemos de que muitas pessoas tentam ser felizes sem serem sábias, ou tentam ser felizes segundo a sabedoria do mundo. Mas a sabedoria divina é que traz felicidade. Apegar-se aos caminhos de Deus é que traz felicidade. Na Bíblia, no livro de Salmos, a sabedoria e a felicidade não são conceitos abstratos. São uma experiência real de fé e de obediência, de comunhão com Deus, de amor, de verdade, de justiça, de fidelidade, de paz, de harmonia, de comunhão com Deus. A sabedoria e a felicidade são encontradas num relacionamento com o Senhor. Através do estudo da sua palavra, através da oração, ouvindo a voz de Deus, andando cada dia em comunhão com Ele. Na verdade, louvando, seguindo, nós encontramos esperança, fé, poder para a nossa vida, nos tornamos felizes, nos tornamos sábios. Esse é o propósito, esse é o ideal de Deus para você e para mim. Que isso seja alcançado em nossa vida ao nós estudarmos essas preciosas lições do livro de Salmos.